Oi, gente! Então, eu sou a Larissa e nesse vídeo eu vou falar sobre como conseguir oportunidades internacionais. Eu já participei de 3 viagens esse ano. 2 foram parcialmente financiadas e uma foi totalmente financiada da Unesco. E esse vídeo também é parte de um projeto social que eu estou começando. Eu ainda não consegui reunir os fundos necessários para iniciar o site. Então, para não ficar parado, eu decidi gravar esse vídeo. E eu prometo que ele vai ser bem curto, porque caso vocês queiram, vai ter continuação de como organizar uma aplicação para uma oportunidade ou algo do tipo. Então, vamos começar o vídeo. Eu poderia basicamente simplesmente agora deixar todos os sites, tudo disponível aqui, mas eu preciso falar sobre a primeira questão de mentalidade, que foi algo que me pegou bastante e eu imagino que talvez é algo que possa pesar para uma grande maioria, que é a questão de tipo, pode ser a questão financeira também, que é algo bem grande, mas também a questão de tipo, eu não acho que eu sou a melhor pessoa pra tal oportunidade, com certeza tem 1 milhão de pessoas melhores do que eu. E eu acho que essa é a grande diferença, assim, é a grande chavinha que a gente precisa rodar. Primeiro, tem uma brasileira lá, então significa que, eles aceitam brasileiros. 2, tem alguém que eu possa entrar em contato pra entender como que foi toda a aplicação. 3, se alguma pessoa conseguiu, significa que eu também consigo. E outra questão de mentalidade é aquela, tipo, não vou aplicar. Não vou aplicar, não vou aplicar. Quando a gente não aplica ou não tenta uma oportunidade, a gente basicamente está dizendo não antes de alguém poder avaliar se a gente se encaixa ou não naquela oportunidade. E eu vi isso muito com a minha última aplicação, que eu fui pra China com a Unesco e era o tema do evento, era criatividade. E eu falei, caramba, eu não desenho, eu não pinto, eu não costuro, eu não faço nada relacionado à arte, mas a arte tem um peso muito grande na minha vida, no dia a dia, pra eu fazer tudo. E eu vejo muito valor em arte. E eu quase não me apliquei, porque eu achei que eu não iria me encaixar pelo fato de não ter esse background, esse passado na questão de arte. Então eu preciso muito que vocês trabalhem essas questões. E mais uma eu basicamente vou dar links, direções que vocês podem procurar oportunidades, só que eu não posso aplicar por ninguém. Eu gostaria muito de poder aplicar para as pessoas, mas às vezes eu tenho um bloqueio até para aplicar para mim. Então, não adianta assistir esse vídeo, ter planos, ideias e nunca tirar do papel. E é algo que eu estou tentando fazer agora, gravando esse vídeo. Certo. A segunda parte é em relação a planejamento estratégico. E o que isso quer dizer? Autoconhecimento. Então, quais são meus pontos fortes e quais são meus pontos fracos? Qual deles eu vou usar na aplicação e qual deles eu preciso melhorar para que eu possa melhorar também a minha aplicação. Outra questão, o que você quer? E acho que isso também se encaixa na parte de autoconhecimento. Você quer uma bolsa de mestrado? Você quer participar de um evento? Você quer participar de uma competição de escrita, de redação? Você quer algo na parte de exatas? Na parte social? Na parte de saúde? Tudo isso conta, porque isso muda. Por exemplo, você quer algo num país que fala a língua nativa é o inglês, ou você quer algo que é, por exemplo, na Ásia, no Japão? Porque, bom, para tentar uma bolsa na China, por exemplo, não é obrigatório que você tenha inglês. Se você tiver chinês, o mandarim. Mas inglês, sinceramente, é essencial. E eu falo isso não só para questão de oportunidades internacionais, mas nacionais também.
quando a gente se aplica para estágio, trabalho, é muito importante. Ainda mais se a gente quiser trabalhar em um time multinacional. Então, a parte de planejamento estratégico é essencial. Porque isso vai nos levar à parte 3. Então, onde encontrar essas oportunidades? E eu separei, eu até fiz uma anotaçãozinha aqui, me perdoem, só para eu não esquecer de falar. E o primeiro lugar são plataformas online. Eu vou deixar links aqui de plataformas, redes sociais, que eu vou falar também, que são basicamente onde é mais fácil de encontrar, porque basicamente a maioria das vezes eles abarcam todos os tipos de oportunidade e dentro dessa plataforma você pode procurar de acordo com o tipo de oportunidade que você queira. Outra questão, mídias sociais. Eu sigo todas as embaixadas no Instagram, literalmente, tipo, todos os países que eu tenho interesse. Austrália, China, Japão, Coreia, todas as embaixadas. Por quê? Porque as embaixadas, elas também promovem ou elas divulgam oportunidades de trabalho e oportunidades também de participar de alguma coisa a nível internacional e a relação dos dois países. E uma embaixada que está investindo bastante nisso é a da Austrália. Então, recomendo vocês darem uma olhada. E dentro das mídias sociais tem uma outra questão muito grande, que é a networking. Gente, eu juro, tem grupo de tudo no Telegram e no WhatsApp. Então, você quer uma oportunidade relacionada à tecnologia? Com certeza tem um grupo no Telegram, no WhatsApp, relacionado a oportunidades de tecnologia. Eu, por exemplo, faço parte de um grupo relacionado a vagas de consultoria estratégica, empresas de consultoria. E como eu consigo entrar nesses grupos ou tudo mais? Aí é a grande questão de ir atrás e fazer networking. Então, uma rede social que é muito interessante para se conectar com as pessoas e entrar em contato com elas é o LinkedIn. Então, vamos supor, vou dar um exemplo prático. Você está se formando na faculdade e você quer tentar uma bolsa de mestrado Chevening, que é para estudar na Europa. O que você vai fazer? Você vai lá na barra de pesquisa do LinkedIn e procurar Chevening. Provavelmente, muito provável, as pessoas que participaram foram aceitas no mestrado. Eles colocaram no LinkedIn e você vai ver, olha, são brasileiros, ou mesmo que não seja brasileiro. Se você vai chegar, vai enviar uma mensagem pra pessoa, oi, fulano, tudo bem? Meu nome é Ciclano. Eu faço faculdade de X coisa, eu vi o seu perfil e seu histórico é muito parecido com o tipo de histórico que eu quero ter. Eu queria saber se você pode me dar dicas ou a gente pode fazer uma chamada para você me dar dicas em relação ao que eu devo planejar, estruturar, porque eu também quero tentar um mestrado Chevening, eu também quero tentar conseguir uma bolsa de mestrado Chevening para estudar na Europa. O máximo que vai acontecer é a pessoa te dizer não ou a pessoa não te responder. Mas geralmente essas pessoas que tiveram esse tipo de oportunidade, elas querem muito poder ajudar e divulgar para que mais pessoas vão, porque querendo ou não, é maior representatividade. E quanto mais representatividade, é mais fácil de se inserir naquele meio, certo? Então, e eu tenho várias ferramentas, vários links, vários sites, que eu vou colocar tudo na descrição, dividido por tópico. Então, tipo, a questão de autoconhecimento, planejamento, plataformas para encontrar essas oportunidades. E caso vocês queiram, eu posso fazer vídeo também de pontos para se prestar atenção em uma aplicação ou como buscar essas oportunidades dentro das plataformas que eu enviei,
Porque lembrando do planejamento estratégico, vocês precisam estar direcionados. Não adianta vocês aplicarem para absolutamente tudo e vocês não saberem o que aquilo vai agregar para vocês e o que vocês vão agregar para aquele evento, para aquele bolsa de mestrado, para aquela vaga de estágio internacional, porque é exatamente essa parte que eles vão pedir, autoconhecimento e o que você pode agregar para eles. Ok? Muito obrigada se vocês assistiram o vídeo até o final e se vocês realmente querem que eu grave mais vídeos desse tipo, falando sobre, ajudando, algo do tipo, curtam esse vídeo ou comentem, porque é a única forma que eu tenho de saber se alguém realmente assistiu ou foi útil, certo? Muito obrigada. Tchauzinho.